E bom, eu tenho certeza que se você olhar para sua carteira de fundos imobiliários, você vai ter ali sim ativos negativos. Ativos que estão caindo menos 5, menos 10, menos 15, alguns até menos 20%. E aí a gente fica se perguntando, o que eu tô fazendo? Será que eu tô investindo da maneira correta? Até quando os fundos imobiliários irão cair? E nesse vídeo, então, eu quero te mostrar uma visão geral do que tá acontecendo, do que está previsto para 2025. Já vamos começar a olhar para o próximo ano para a gente direcionar melhor os nossos investimentos. Entendendo tudo isso, a gente pode aplicar, investir melhor. Então, bora lá, vamos começar aqui. Já nós temos aqui essa notícia, então, o mercado financeiro estima a taxa Selic em 13% em maio de 2025. Então, nós temos uma Selic hoje, a taxa Selic, que está em 11,25. Nós tínhamos ali uma Selic que estava em 13,75, a gente veio baixando, que é isso que aconteceu em janeiro de 2024. Em janeiro desse ano, a gente começou a baixar a nossa taxa Selic. E com essa estimativa de baixa da Selic, a gente estimava que no final do ano, agora em dezembro de 2024, a gente tivesse com uma Selic ali em 9, quem sabe 8,5%. Então essa era a expectativa do mercado no início do ano, mas ali na metade do ano as coisas começaram a azedar e aí nós vimos que não, nós tivemos que aumentar novamente a taxa Selic. O que aconteceu no meio disso tudo foi que nós temos um governo que está gastando demais, o mercado começou a ficar preocupado com isso, começou a cobrar esse governo, nós temos ali um déficit gigante, ou seja, está sendo gastado muito mesmo, apesar de nós termos do outro lado uma arrecadação batendo recorde. Então, todos os meses que passa, a gente tem um recorde de arrecadação de imposto, ou seja, mais grana pro governo, mas não bate as contas. Quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro sai. E aí, o mercado, então, começou a ficar preocupado. Nós tivemos também a inflação, que passou já da meta. Nós tínhamos ali uma meta da inflação ficar no máximo ali em 4,50, já tá batendo 4,70. Então, a estimativa é que a inflação continue subindo, e a inflação subindo, todo esse descontrole também do governo, a gente tem sim que aumentar a taxa Selic, a gente tem que aumentar os juros, porque aí é uma maneira pra gente frear essa inflação, pra gente dar uma parada na economia, esfriar as coisas, pra gente conseguir voltar novamente pros eixos, conseguir voltar ali pra uma Selic média ali, que enfim, que ela baixe pra 10, que baixe pra 9, mas aí a tendência pros próximos meses é de alta da taxa Selic. E sempre que tem uma alta na Selic, nós temos os fundos imobiliários sofrendo demais. Então, olha só, a gente tem uma projeção aqui da Selic em 13% em maio de 2025. Mas a gente já tem aqui também outras notícias. Olha só, XP revê projeções e passa a ver Selic em 14,25% e o dólar consolidado aqui em 6. Então, além disso, a gente tem também o dólar que está subindo demais. Tudo também devido a esse descontrole, devido a esses gastos exagerados. E a gente tem um dólar aqui em 6, que é muito prejudicial a todo o Brasil, a todas as pessoas. Isso acaba elevando cada vez mais a inflação. Então, a gente tem possivelmente uma inflação que irá subir daqui para frente. Então, olha só, voltando para cá, a gente tinha já essa expectativa do mercado aqui para o próximo ano em 13. Já estamos falando em 14. Até aqui nessa matéria, eles tinham aqui uma projeção, então mostrando que a gente tem então essa Selic em 11,25 hoje, aqui em dezembro. Antes do final do ano, a gente vai ter mais uma reunião do Copom, então vai aumentar, possivelmente vai para 12. Lá em maio ia estar ali em 13 e depois lá, quem sabe, em setembro de 2025. Então, né, quase um ano, não vamos botar um ano, mas uns 10, 11 meses lá para frente, a gente vai conseguir começar a baixar a nossa Selic. Então, é muito ruim. A gente tem aqui uns próximos períodos, os próximos meses, aqui praticamente o próximo ano inteiro com promoção nos fundos imobiliários devido a essa alta gigante que nós temos aqui na taxa Selic. Então, olha só, aqui a projeção de 13% lá em maio de 2025, começando a cortar lá por setembro de 2025. Aqui a XP já aumentou para 14,25. Tá, beleza. Mas nessa próxima reunião que nós vamos ter aqui em dezembro, qual que é a expectativa do mercado? Para essa próxima reunião que acontece em 11/12, agora em dezembro, nós temos uma projeção, olha só, o mercado está prevendo que nós tenhamos aqui um aumento de 0,75% aqui na Selic. Se hoje está em 11,25 mais 0,75, vamos fechar o ano com 12% de Selic. Coisa boa. Nós começamos o ano baixando, lá saindo dos 13, pensando que a gente ia terminar em 9 e a gente tá terminando o ano com 12% novamente. E lá pro início do ano, aqui a gente tem um gráfico também que mostra, por exemplo, quantos por cento estão achando que vai subir, quantos por cento que vão subir 0,75, o verde aqui é subir 1 ponto, então olha só, tem bastante gente também analisando aqui, prevendo uma Selic já, um aumento de 1 agora para dezembro, mas possivelmente a gente vai ter esse aumento aqui de 0,75. Mas para janeiro a gente tem
tem outra reunião já do Copom. E lá em janeiro já tá aqui quase que igual, aqui um aumento, 47% que se mantém um aumento de 0,75 e 35% já estão acreditando no aumento de 1. Então, se a gente vai fechar o ano com uma Selic de 12, ali em janeiro a gente já pode ter uma Selic de 13%. Já em janeiro, não mais em maio. Então, tá aumentando a velocidade, a Selic tá subindo muito rápida e com isso os fundos imobiliários caem demais. A gente quer ver? Olha só, vamos ver aqui o XPML 11, fundo gigante aqui de shopping centers. Só hoje tá caindo aqui 3%. A gente tá tendo uma queda gigante nos fundos imobiliários. Então, no último mês caiu 9%, nos últimos 6 meses 17%, quase 18% desde o início do ano, então 20% praticamente. Indo para outro fundo imobiliário também muito conhecido, o KNRI. O KNRI é um fundo que investe em galpões logísticos e também escritórios, prédios comerciais, hoje caindo, nos últimos 6 meses, caindo 19% desde o início do ano, 22% de queda. Então, é isso, conforme a Selic vai subindo, os FIs de tijolos, eles vão sim cair, e é o que vem acontecendo aqui nesse último ano. E a queda, ela vem se acentuando nos últimos 6 meses. Então, outro fundo imobiliário pra gente dar uma olhadinha, o HGRU11, esse é um fundo que tem imóveis mais de varejo, imóveis mais de grandes capitais, imóveis de educação, farmácias, a parte alimentícia, enfim, essas agências bancárias, esses imóveis mais de grandes capitais também aqui caindo, 12% nos últimos 6 meses, desde o início do ano também quase 20%. O BTLG, outro fundo imobiliário de galpões logísticos, esse focado somente em galpões logísticos, nos últimos 6 meses caindo 10%, no último ano aqui, desde janeiro, caindo 12%, mas olha só essa queda maior aqui nos últimos dias. Por quê? Porque o mercado tava com a expectativa também de que viesse um grande corte de gastos pelo governo, mas veio um corte de gastos que foi visto de uma maneira muito ruim pelo mercado. O Haddad fez a pronúncia, então mostrou que tem um plano de contenção de gastos, de corte de gastos, mas ao mesmo tempo que vai apresentar corte de gastos também vai aumentar, vai diminuir a receita, então não tá batendo muito bem as contas, isso gerou mais queda ainda, mais aumento da taxa Selic. Então, tudo isso é o que está acontecendo e até quando os fundos imobiliários vão continuar, então, nessa queda? Tá, mas o que é essa taxa Selic? Por que ela é tão importante? Por que isso impacta tanto nos fundos imobiliários? Bom, a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros do nosso país. Ela é a taxa básica que manda em todos os demais juros, em todas as outras taxas que nós temos no mercado. Então, por exemplo, se você estava pensando em comprar uma casa, saiba que os juros vão ficar mais caros. Se você estava pensando em financiar para construir uma casa, fazer uma compra, isso tudo vai ficar mais caro. Porque se a taxa Selic sobe, todos os demais juros do país também sobem. Então, isso acaba afetando demais e isso acontece para frear a economia, para tentar controlar principalmente a inflação, porque se a gente deixar descontrolado, a inflação vai lá para, hoje tá quase em 5, então vai lá para 6, vai para 7, vai para 10, e isso tudo vai matando o nosso poder de compra, vai corroendo o nosso dinheiro e vai prejudicar demais todo o país, toda a economia. Então é preciso aumentar essa taxa Selic rapidamente, porque a inflação tá saindo do controle, então é preciso aumentar e também mostrar para o governo que sim, ele precisa tomar algumas medidas para controlar isso, para mostrar responsabilidade fiscal, para a gente voltar a ter também uma Selic mais controlada, uma economia mais controlada, uma economia melhor, é uma economia que gera mais emprego, que traz mais dinheiro para a população, enfim, que traz enriquecimento para o país, para a população como um todo. Então, a taxa Selic ela é muito importante por isso. E se a gente entrar hoje no Tesouro Direto, aqui no site do Tesouro Direto, nós temos aqui os investimentos de renda fixa, onde a gente empresta o dinheiro, então, para o governo. Aqui nós temos os títulos públicos, nós vemos aqui, por exemplo, um tesouro pré-fixado em 14%, um tesouro Selic, que é a própria Selic, né, possivelmente subirá, então tá em 11,25, vai para 12 até o final do ano, vai para 13 ali já no início do ano, então essa Selic vai estar em tendência de alta. A gente encontra também um IPCA mais 7,12% aqui para 2029, ou então para 2045, um IPCA mais 6,80 praticamente. Então o que é isso? A gente vai receber, no caso, se investir no IPCA 2029, a gente vai receber a inflação no período, que a inflação tá com essa tendência de alta daqui para frente, mais uma taxa de 7,12%. Então, se eu comprar um investimento em renda fixa aqui, por exemplo, os títulos públicos, eu vou estar cravando essa rentabilidade aqui até 2029, ou então até 2045. São taxas excelentes pra gente manter, pra gente ter em carteira. Mas a questão é que isso tudo mexe com a bolsa de valores, isso tudo mexe com os fundos imobiliários. Conforme essas taxas vão aumentando, conforme a renda fixa vai ficando mais
atrativa, as pessoas saem da bolsa de valores, as pessoas vendem os fundos imobiliários. Por isso que a gente tá vendo essas quedas gigantes aqui de 20% nos FIs. A Selic subindo cria uma manada de investidores que saem da bolsa de valores, que saem dos fundos imobiliários vendendo no prejuízo e correm para cá, para renda fixa. Esse é um movimento que eu já comentei aqui no canal, que é errado. A gente não pode ficar fazendo isso porque a gente vai estar comprando os fundos imobiliários ali, dali a pouco eles vão estar caindo e você vai estar vendendo no prejuízo para correr para esse tipo de investimento. E isso é errado. Você vai estar sempre vendendo com prejuízo, você vai estar matando os rendimentos da sua carteira. Então, para de fazer isso. E a questão é essa: enquanto a gente tiver uma renda fixa tão atrativa assim, com uma Selic em tendência de alta, a gente vai continuar assim vendo os fundos imobiliários em queda. Então, sim, a gente vai manter, a gente vai ter ainda esses FIs descontados aqui por um bom tempo. Se a gente for dar uma olhadinha também na carteira da Aurora, olha só. Aqui na carteira da Aurora, eu tenho aqui também fundos imobiliários que eu comecei a investir desde o início do ano. Então, se eu pegar desde o início do ano pra cá, no início a gente tava tendo valorização, mas dali da metade do ano pra cá, isso deu uma queda gigantesca. Olha só, o VISC caiu 20% na carteira. Nós temos aqui o BRCO caindo mais 15%, o GGRC caindo 8%, fundos de galpões logísticos, XPML, um fundo de shopping, que eu nem comentei, caindo 6%. O GARI, também bem conhecido, tá sendo o FI queridinho da galera, ele investe em renda urbana e também em galpões logísticos. Mesmo assim, investindo nele aqui, nós temos uma queda de 4%. E, por outro lado, nós temos aqui então o KNCR e o MXRF, aqui praticamente no 0 a 0, que são os FIs de papel. Então, nós temos os FIs de tijolos que vão cair, estão caindo muito, e os FIs de papel, por estarem atrelados à Selic, por estarem atrelados à inflação, acabam se valorizando um pouco nesse período de alta dos juros. Então é isso que está acontecendo. Sim, teremos ainda grandes e grandes promoções acontecendo aqui nos fundos imobiliários. Bom, o que a gente tem que fazer então para fechar esse vídeo, fechar a ideia desse vídeo? A gente tem que entender que nós teremos uma Selic próxima de 14% no ano que vem, então a gente tem ainda muitos meses de alta, muitos meses de queda dos fundos imobiliários e também da bolsa de valores como um todo. Não são só os FIs, mas também a parte de bolsa de valores, aqui as ações também vão estar caindo. Olha só a carteira da Aurora, também tem Banco do Brasil, Taesa, enfim, ações caindo. Então, bolsa de valores como um todo cai, renda fixa fica muito atrativa, as pessoas saem da bolsa, correm para renda fixa, compram os seus ativos. E aí depois, quando a bolsa começar a se recuperar, quando que isso vai acontecer? Quando a Selic começar a dar sinais novamente de baixa. Então, quando a gente perceber que a economia realmente entrou nos eixos novamente, se entrar nos eixos ali em 2025, nós teremos então um sinal de baixa da Selic. Baixando a Selic, a gente estimula novamente a economia. Isso estimula então bolsa de valores, as ações, mas principalmente os FIs. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para esses FIs que estão caindo aqui 20%, 15% e aportar, continuar aportando. São grandes, grandes oportunidades. Pode ser que a gente veja daqui a 10 anos e olhe para 2024, a gente olha os FIs lá no buraco. Então, a gente olha lá para o gráfico, eles vão estar lá nas mínimas. E aí, a gente pode estar comprando, aproveitando que a gente está comprando aqui com muito desconto. Pois quando a Selic se inverter, os FIs eles vão se valorizar. E aí, a gente vai receber uma grande valorização, além de sempre estar recebendo os dividendos aqui todos os meses. Então, são ativos que, ao meu ver, continuam bons, são ativos que continuam atrativos, eles estão pagando dividendos, nada aconteceu com os FIs, com os inquilinos, por exemplo, do VISC 11, os shopping centers estão lá, continuam operando, os galpões logísticos também, os inquilinos que estão dentro desses galpões continuam lá, então tá tudo certo, não aconteceu nada demais com os FIs, mas sim, existe essa dinâmica quando a Selic, ela sobe, os FIs caem, quando essa Selic começar a baixar novamente, os FIs vão disparar. Então, eu olho para esse momento como uma grande, grande, grande oportunidade mesmo de continuar aportando aqui nos fundos imobiliários. Claro que eventualmente a gente pode aproveitar também esses IPCA mais 7, IPCA aqui quase a 6,80 no 2045. Nós também temos aqui um pré-fixado de 14. Nós temos várias oportunidades no mercado, mas você tem que saber também diversificar sua carteira entre bolsa de valores e renda fixa. Você vai colocando as porcentagens que você definiu, mas eu ainda continuo aportando aqui nos FIs, porque eu sei que ali na frente isso vai se inverter, eu vou ter um lucro muito bom mesmo e eu vou estar sempre aqui recebendo os dividendos. Então me diz aqui embaixo nos comentários o que você tá achando. Essa promoção aqui vai durar por muito tempo, então não precisa sair correndo comprar nos FIs, mas a gente pode ir comprando um pouquinho ao pouquinho aqui, todos os meses a gente compra mais cotas de FIs, a gente vai diminuindo esse preço médio, isso vai dar um retorno muito, muito bom lá na frente, e aí todo mundo vai voltar a falar bem dos FIs, todo mundo vai falar que os FIs são maravilhosos. Nesse momento tá todo mundo falando mal, então a gente sempre tem que ir contra essas notícias, contra esses momentos, a gente tem que ser
sempre investir, ser contra-intuitivo. Ah, eu não vou investir, por exemplo, no que tá subindo muito agora. Eu vou investir no que realmente tá pra baixo. Eu vou entender o que aconteceu. Vou investir pra pegar os grandes retornos lá na frente. É isso que a gente tem que fazer como investidores de longo prazo. Investir sempre naquilo que está mais em baixa, rebalanceando a carteira, diversificando, investindo pra frente. Aí sim a gente vai colher grandes frutos. Por esse vídeo era isso. Espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier. Estou postando vídeos novos aqui toda semana. Sempre trazendo conteúdos de qualidade para que você vá sempre aprendendo, evoluindo como investidor. Se você quer ficar informado sobre o mercado financeiro, se inscreve aqui embaixo. Também deixa seu like, pega esse vídeo, manda para algum amigo. Me ajuda a crescer aqui no YouTube. E eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado falando sobre 5 FIs para superar essa crise. 5 FIs ali que vão se beneficiar nesse momento aqui de queda pra gente ir montando uma carteirinha pensando no longo prazo. Te vejo no próximo vídeo. Meu muito obrigado e valeu!